A história começa com Ray, nosso personagem principal, participando de um funeral em um dia encharcado. Ele se lembra de uma cena horrível onde o gelo está saindo de seu corpo e todos ao seu redor estão morrendo. Sua repentina explosão de poder era visível para muitos nas proximidades, que questionou se ele estava superaquecendo. Ray reaparece em nossa visão um pouco mais tarde desta vez, entrando em sua nova academia e evitando que uma garota desmaie. Algumas garotas paradas conversando sobre como eles ouviram que um novo aluno chegaria tarde naquele dia e que ele vem de uma família média em vez de uma aristocracia ou linhagem de feiticeiros. Todo mundo desaprova esse fato e a garota que ele salvou está enojada a ter tocado um comum. Ray é então chamado pelo nome por um garoto chamado Albert, quem explica que só nobres e descendentes de feiticeiros têm permissão para frequentar sua escola. It's no place for ordinaries like. Ray afirma que há muitas coisas que ele quer aprender na academia e Albert tenta lutar com ele. No entanto, a interação deles é interrompida por uma garota chamada Amélia, que é membro de uma das 3 principais famílias nobres. Albert ainda se recusa a aceitar Ray e vai embora. Mas Amélia se apresenta com prazer ao nosso protagonista. Ela aponta como Ray é o primeiro comum a frequentar a academia, e isso significa que ele deve ter realmente impressionou alguém com seu talento. Na cerimônia de entrada, é explicado que a Academia Arnold de Feitiçaria está entre as melhores escolas do mundo e todos lá foram reconhecidos por seus talentos como feiticeiros. O orador pede que eles não sejam orgulhosos e diga-lhes para continuarem trabalhando duro para melhorarem a si mesmos. Muitos feiticeiros com talento inato e o ambiente perfeito eventualmente desanima e deixe suas habilidades se esgotarem. Ela os instrui a trabalhar duro em vez disso e se tornarem feiticeiros frustrados. Esta palestrante se apresenta como diretora Abby. E obrigado a todos por estarem lá. The incoming class representatives Amélia. E ela explica que este é apenas o ponto de partida. Mais tarde, os alunos sussurram, fofoca sobre como todo mundo está falando sobre Ray. Quando ele é apresentado como o último aluno a entrar na turma, ele diz a todos que sabe o quão estranho é para um cidadão comum frequentar a escola, mas explica que pretende fez o seu melhor esforço como feiticeiro. Seu discurso é recebido com uma reação mista, e o instrutor Miss Gray pediu que ele apresentasse ele mesmo para os alunos individualmente algum tempo depois. Amélia deseja-lhe boa sorte e todos ficam chocados porque um dos 3 primeiros famílias estão interessadas nele. Albert está excepcionalmente chateado, mas Ray não liga para ele. Em vez disso, ele tem a memória de uma cidade destruída, mas sai dessa quando ele deve impedir que um pedaço de guiso atinja. Miss Gray pede que ele preste atenção e continua explicando as fileiras dos feiticeiros. Ela chama Rose, que afirma que existem 5 categorias: bronze, silver, gold, platina e grande, a classificação considerada sagrada. Apenas 7 grandes feiticeiros existem ao mesmo tempo. Estes 7 são aqueles que dominaram o próprio essência da feitiçaria e são o pináculo da feitiçaria, que todos os feiticeiros esforcem-se para combinar a existência desses 7 maiores feiticeiros é despedaçado em mistério e apenas alguns detalhes são conhecidos pelo público. Um deles é, na verdade, a diretora Abby, que é conhecido como o Feiticeiro das Chamas. A seguir vem a fascinante feiticeira Carol, quem é pesquisador e o mais conhecido dos 7 grandes. Finalmente, há um conhecido como o herói da Guerra do Extremo Oriente, o feiticeiro da lâmina de gelo. O feiticeiro Iceblade é aquele que desapareceu após por fim a Guerra do Extremo Oriente. Não há mais informações sobre o resto, os 7 maiores feiticeiros. Miss Gray salienta que o objetivo final para todos os seus alunos deveria ser se tornar o posto de grande feiticeiro. Um dos 7 grandes, Albert, se levanta para apontar o quão ridículo isso é, since one of the students in class is an ordinário, e seria impossível para ele atingir esse objetivo. Os outros alunos concordam, mas Miss Gray explica que todos frequentando a escola passou no exame obrigatório, bem como uma entrevista pessoal. O passado deles não significa nada, e todos eles conquistaram seu lugar. Lá depois, Miss Gray faz com que eles pratiquem os fundamentos da feitiçaria, explicando que é importante para todos, e os 7 maiores feiticeiros não são exceção. Ela então chama Amélia para explicar aquela feitiçaria. Refere-se à arte de reconstruir matéria-prima, o principal bloco de construção da matéria em seu mundo. Miss Gray demonstra como você deve primeiro codificar matéria-prima, ou, em outras palavras, transforme-o em código qualquer.
Acesso deve então ser removido por decodificação. Então, os dados são colocados de volta em ordem e passar para a fase de processamento. Os dados podem ser adicionados ou removidos. Nesta fase e no final, tudo se manifesta. Esses são os básicos, e ela continua dizendo isso: tudo o que eles fazem pode ser apagado. Além disso, não há limites para as coisas reconstruído por material-prima. Tudo depende da capacidade do próprio feiticeiro. Feitiçaria é principalmente a arte de criar matéria e pode ser separado em 4 categorias: líquidos, sólidos, gases e plasma. Qualquer coisa, além desses 4, é classificado como um fenômeno, um aluno. Então se pergunta se a senhorita Grey usou código antimaterial para apague a flor de gelo de antes, mas o instrutor explica que não foi e não há feiticeiro. Quem usa código antimaterial? Então é hora de praticar. E Amélia demonstra suas habilidades enquanto ela cria sua própria flor de gelo. É claro que todo mundo está impressionado com ela, mas vira-se para observar Ray enquanto ele parece lutar. Todo mundo apenas zomba dele, mas Albert dá um passo adiante enquanto ele está furioso com Ray. Ele é um nobre e se recusa a reconhecer a existência de um sem-talento mago murcho. Depois Ray caminha pelos corredores e admira a construção do prédio. Ele vê a garota que perguntou sobre antimatéria antes de entrar em uma sala e a segue descobrir que ela está fazendo mais pesquisas sobre o assunto. Ela se apresenta como Alyssa e mais tarde explica que um médico, Ainsworth, é seu modelo. Ray está familiarizado com a pesquisa do médico sobre o assunto avançado. Ela falou na aula e Alyssa afirma que ela quer ser igual a ela. Alyssa fica surpresa ao ouvir isso. Ray sabe sobre ela e ele afirma: ele ama o Dr. Ainsworth de o fundo do seu coração. Alyssa fica animada, como ela nunca conheceu outro fã de dela antes, mas pede desculpas por se deixar levar Ray. Então pergunta por que ela se cobre quando ela tem um cabelo tão lindo. E ela pergunta se ele acha que ela orelhas são estranhas. Ray percebe que ela é meio elfa e explica que pensa as orelhas dela são lindas. Ela foi ridicularizada toda a vida dela, mas Ray diz isso a ela. Ela é bonita. Ela e muito lisonjeado com suas palavras. E Alyssa aponta quão maduro ele parece. É como se ele não estivesse à mesma idade que ela. E ele revela que recebe muito isso às duas partes. E Ray vai ver alguém chamado Eve Armstrong. Eve estava esperando seu novo colega de quarto, e Ray agradece pelo convite. Eve afirma que ele não poderia se importar menos com Ray sendo um comum, e só realmente se importa. Quanta massa muscular ele tem mais tarde. Ray sai para correr e pede desculpas quando ele passa por uma garota. Ele fica surpreso ao ouvir isso. A garota já sabe quem ele é, e ela explica. É porque ele é o primeiro ordinário da academia. Ela afirma que Ray está se tornando muito famoso por isso, e apresenta ela mesma como Rebecca. Quando Ray conta a Eve sobre seu encontro, ele revela que Rebecca pertence a um dos 3 principais famílias nobres. Ray está completamente alheio, desde que ele cresceu o interior, e não sabe nada sobre nobreza. Eve explica que as 3 principais famílias nobres são tão poderosos quanto a família real e influenciar tudo em O País. Emélia faz parte também, e Eve explica que ela tem integridade impecável, moral elevada e habilidades de feiticeiro de primeira linha. Ray sai para ver o instrutor, quem tem que vê-lo, e encontra uma garota. Acusa ele de ser descuidado. Ray não acredita. Ele mesmo é o culpado, mas pede desculpas mesmo assim, e a garota o reconhece como o comum. A garota fica feliz em ouvir, elogio de raio suas tranças, e ela se apresenta como a garota do transcendente fofura furiosa. Clara Cleveland, ela fica desapontada ao ouvir isso. Ray nunca ouvi falar do nome da família dela, mas outro elogio ganha rapidamente. Ela de novo. Ela deve sair correndo como ela está com pressa. E se encontra novamente com a diretora Abby. Ele a cumprimenta como o coronel, mas ela o impede e lembra ele que ambos se aposentaram no serviço. Ela pede para ser chamada. Apenas de Abby e os dois riem enquanto eles se lembram de seu passado compartilhado. Depois Ray e Albert estão prontos para treinar usando espadas de madeira e o instrutor explica que ele vai detê-los. Se parece que as coisas estão ficando muito perigoso. Estudantes assistindo.
Prepare-se para assistir. Ray ser espancado como eles o chamam, zombeteiramente, o Mago Murcho. Eve apresenta ele mesmo para Amélia e explica que Alberto era aquele que lhe deu o apelido insultuoso. Os novos amigos de Ray se preocupam com sua segurança. Como Albert pensa sobre quão enojado ele é de alguém quem não consegue nem usar feitiçaria. A luta começa como Albert proclama que Ray não tem o direito de permanecer o mesmo nível que ele. Mas Ray facilmente evita o ataque de Albert. Todo mundo está surpreso e Albert tenta outro ataque. Porém, com um movimento de ardósia, Ray destrói a espada de Albert. Diretora Abby assiste e fica feliz em ver ele gostando a vida estudantil e refere-se a ele como Ray White, o feiticeiro da lâmina de gelo. E isso é tudo por hoje. Obrigado por assistir e até a próxima.